Boa noite a todos do Centro Espírita Natalim Blefar, amigos e visitantes. Estamos essa noite aqui com o Dr. Márcio Renzo. Vamos colocá-lo na live aqui. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Falar um pouquinho sobre você, doutor, que é para a gente, né, entrar nessa semana da terceira idade que nós vamos entrar, que nós vamos estar falando sobre fisioterapia na terceira idade, vamos falar sobre psicologia, né? Seria a semana da terceira idade aqui no Centro Natalim. Eu vou fazer uma apresentação, depois você completa, né? Márcio Renzo é capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, formado em fisioterapia, especializado em ergonomia, formado em administração pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? E fala um pouco sobre você, doutor, para a gente te conhecer um pouco melhor. Então, como você descreveu, eu trabalho no Corpo de Bombeiros atualmente e também trabalho com essa parte de cuidados com idosos. Faço vários cursos na área relacionados a cuidados com idosos, tratamento, toda essa magnitude que é o atendimento com o idoso, né? Porque é um paciente diferenciado, tendo em vista a situação dele, que acaba sendo mais fragilizada, então é necessário ter um toque a mais no carinho com o trato com essas pessoas. Certo. Eu sou formado em fisioterapia pela UNORP de São José do Rio Preto e especializei em ergonomia pelo Grupo Posturar, aqui de São Paulo. Certo. E você consegue exercer dupla profissão ou é mais especialização mesmo, a parte da fisioterapia? Porque atualmente você é capitão do Corpo de Bombeiros, né? Sim, eu consigo na parte de assessoria, né? Assessoria em cuidados, essa área de cuidados com a terceira idade para o idoso em si e também para profissionais, no caso dos cuidadores de idosos e também familiares que desejam se aprofundar no assunto para ter um melhor cuidado com o idoso na família. Eu vejo que você dá bastante palestras, né, no intuito de estar elucidando as pessoas sobre esse assunto. Esse aí seria, no caso, a assessoria, né, que você está comentando. Sim, eu ministro palestras e também, no caso do paciente ou do familiar interessado, ele pode entrar em contato, que aí eu faço um projeto de análise do ambiente onde o idoso vive, uma análise fisioterápica do idoso, que engloba desde o tratamento postural, a avaliação de forma global desse idoso e a adaptação desse ambiente e as melhorias que eu posso indicar de forma mais individualizada para o idoso. Eu vou até o local e faço essa análise completa. Perfeito. Doutor, eu gostaria de estar fazendo umas perguntas para você hoje, né, para que a gente possa começar com essas perguntas e depois nós vamos abrir para as dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Nessa situação que nós estamos vivendo hoje, você acha que os idosos, alguns deles pelo menos, já vivem numa quarentena mental, de ócio, física? Para falar a verdade, o idoso, de um modo geral, ele já tem sofre uma certa reclusão, né? Porque a cultura de acessibilidade no país ainda é muito pequena, né? Então, nós estamos gatinhando ainda. Então, isso faz com que os idosos eles tenham muita dificuldade em transitar pela rua, em acessar prédios públicos, acessar lojas, departamentos, porque no geral, não há essa preocupação. Hoje,
depois de muita luta, né, começou a ter esse olhar mais delicado para que esse idoso tenha essa facilidade. Porém, nós estamos engatinhando ainda, né? Eu acho que a gente espera, né, que o ser humano vai evoluindo moralmente, né, e vai tomando cuidados com pessoas que a gente não prestava tanta atenção antes, né, ou que não tinha tecnologia para tanto. Sim, Pode e falar. nesse trato, em especial da questão da quarentena devido à Covid-19, é de suma importância, né? Essa parte de maior reclusão, não vamos usar reclusão, que seria uma terminologia pesada, né? Vamos usar um certo resguardo, né? Que a pessoa, o idoso, tendo o acompanhamento, fazendo os cuidados de asepsia, o uso de máscaras, ele também não há necessidade de ficar fechado totalmente dentro de casa. Ele pode sair à rua, fazer a sua caminhada e retornar para a sua residência. Não é indicado que ele faça uso de locais onde haja aglomerações, mas não há essa necessidade de reclusão, né? Essa coisa de ficar isolado. Tem que ter o cuidado com a asepsia, o uso de equipamentos de proteção, porém, há essa liberdade, né? Porque o termo é distanciamento social, e não o isolamento de forma reclusa, né? Eu acho que esse vírus veio para a gente poder dar mais valor na nossa liberdade, né? Até a nível dos idosos que antes viviam, vamos colocar assim, mais reclusos, agora, obrigatoriamente reclusos, eles podem estar valorizando os itens que nós vamos estar discutindo aqui hoje, né? A nível de você disse, de liberdade de sair, de poder fazer um exercício, de poder congregar com os amigos. Então, eu acho que nós vamos acabar valorizando mais, né? Sim, essas liberdades. A grande lição desse vírus, com certeza, são a preservação dos laços familiares, né? Que eram tão desprezados e hoje, com esse distanciamento forçado, nós percebemos que é muito importante ter essa interação. Porque há um grande risco de você estar visitando um parente seu de terceira idade, porque você pode estar com o vírus dormente e pode acabar transmitindo. Então, muitas pessoas não estão podendo visitar seus pais, seus avós, e os avós que têm netos, têm filhos, eles devem sentir muita falta, né, desse calor humano, dessa visita, né? Com certeza. Essa questão do vírus, ele estar presente, mas, porém, tem certas pessoas que não desenvolvem os sintomas, os sinais e sintomas, né? Então, ela é uma portadora do vírus, porém, ela não manifesta a doença. Então, por isso que nós temos que ter o cuidado, mesmo não apresentando sintomas, nós devemos ter o cuidado com a higiene e esse isolamento e o uso de materiais, de equipamentos, para que não haja esse contato próximo, para evitar a contaminação. Doutor, te chamam mais de doutor ou de capitão? Tanto faz, é seu critério. Quais os exercícios para esses idosos dentro de casa nessa situação? Porque eles não podem, de forma alguma, deixar de fazer alguma movimentação física, né? Não, com certeza, é importantíssimo que o idoso ele mantenha uma atividade física, mesmo que, sei lá, não tenha a oportunidade de sair à rua para fazer a sua caminhada e retornar, que ela faça uma atividade leve dentro de sua residência, que pode ser exercícios simples, como uma caminhada, levando em consideração o local, né? Evitar que se tenha degraus nesse trajeto, mudanças de piso, de liso para
para mais rústico, evitar locais que tenha alteração de iluminação brusca, também porque a pessoa idosa, ela tem uma deficiência, ela, com o passar dos anos, ela desenvolve uma deficiência, vai tendo a perda dos sentidos, né, da adaptação, e isso faz com que ela pode ficar suscetíveis a quedas, né, então a gente tem que ter um cuidado mais contundente nessa forma de fazer exercício. Mas são exercícios simples, de movimentação, caminhada, erguer e baixar os braços, que a gente pode fazer posteriormente, fazer uma demonstração, caso vocês desejarem, assim, no centro, né? Sim, eu gostaria que você visitasse o nosso centro quando isso tudo terminar, e tá reprisando essa palestra, trazendo novos conteúdos, que lá a gente tem um pouco mais de liberdade de estar até mostrando esses exercícios, né? Você pode levar um recruta lá do bombeiro e fazer os exercícios lá, pessoal. Alguém que estiver faltando muito, você já dá já dá um incentivo, né? Já dá um incentivo a fazer atividade física, né? Exatamente. Mas é muito importante a atividade física para o idoso, principalmente porque ele tem uma debilidade em termos de força muscular, de capacidade cardiorrespiratória, tudo isso vai, com o passar da idade, não que seja uma doença, entenda? É importante entender que a pessoa ser idosa, ela não, em momento algum, ela deixa de ser uma pessoa saudável. Ela começa a desenvolver maiores restrições, mas isso não impede que ela consiga fazer diversas atividades físicas para ter uma melhora dessa saúde, um retardo também nessa evolução do seu envelhecimento, né? Certo, perfeito. O pessoal do centro me conhece, sabe que essa pergunta eu tive que fazer, porque é uma pergunta praticamente obrigatória pelo assunto, né? Mas o pessoal do centro sabe que eu gosto de fazer perguntas diferenciadas, que geralmente as pessoas não perguntam, porque eu acho que são coisas muito importantes e o pessoal segue uma cartilha e eu acho que não agrega, mas é sempre mais do mesmo. Então eu gosto de mudar um pouco. Isso é muito importante. Então, eu anotei algumas aqui, e também o pessoal que estiver assistindo, anotem aí nos comentários, que depois o doutor Capitão vai responder para a gente. Você, como capitão do Corpo dos Bombeiros, deve ver várias situações, né? Principalmente com idosos nessa época. Quais as principais acidentes que envolvem os idosos nesse período de quarentena? Como eu falei, né, a questão do idoso, ela é sempre presente, né? O fato dessa nova situação relacionada à Covid só trouxe uma potencialização dessa reclusão, né? Mas o grande número de ocorrências envolvendo idosos, com certeza está relacionado às quedas, né? Tendo em vista, como eu falei, a fraqueza muscular, essa diminuição nos sentidos da visão, audição, tato, tudo isso faz com que ele tenha maior propensão a ter esse acidente, né, com queda. Mas, como toda pessoa, né, ela está dentro de um ambiente, ela está suscetível. Então, nós podemos classificar de acordo com a área do ambiente, né? Então, na cozinha, ela vai ter probabilidade de quedas, contato com fogo, e uma das grandes, seria a dica do momento agora, é relacionado ao álcool gel, né? O álcool gel, ele produz uma chama praticamente invisível, né? Então, com essa questão que nós estamos falando muito de higienização, e aqui eu até aproveito para falar que em casa, dê preferência para a higienização com água e sabão, e evite o uso de álcool.
porque o álcool, além dele ter a questão do perigo em relação ao fogo, por você fazer a higienização da mão e não esperar um tempo adequado e chegar próximo a uma fonte de calor e vir a sofrer a queimadura, ele também resseca a pele. E esse ressecamento da pele causa a abertura de portas para infecções de outras naturezas, que não só relacionado ao coronavírus. Nós temos diversas bactérias, fungos que podem se aproveitar dessas rachaduras, essas pequenas fissuras que causadas pelo ressecamento, a pessoa vem a adquirir essas patologias, né? Às vezes as pessoas não sabem, porque o doutor está falando, vou chamar de capitão, que nós estamos falando de bombeiro agora, o capitão está falando que em quedas, a pessoa fala, mas o que tem a ver queda com bombeiro? Para quem não sabe, o bombeiro, o pessoal do resgate, né, faz parte do bombeiro, né, capitão? Sim, sim, é um dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, né, o serviço de resgate. E uma das grandes atendimentos, assim, que podemos dizer, do resgate está relacionado a quedas com idosos, né? Então, é importante salientar que as pessoas tenham cuidados, desenvolvam características nos seus ambientes, né, como suportes, atenção ao uso de calçados, para que tenham uma redução nesse número de quedas, né, que tem estudos que mostram, né, que um idoso, considerando-se a partir de 60, 65 anos, ele sofre uma queda pelo menos uma vez ao ano, né? Então, é um fato que nós temos que evitar. Não tanto pela queda em si, porque a queda, às vezes, ela causa alguma lesão mais grave, porém, às vezes, ela causa lesões mais leves, porém, há complicações em decorrência dessa queda, entendeu? O idoso, por ele ter todas essas características, ele pode vir a sofrer problemas respiratórios por longo tempo acamado, questões de hospitalização, há também a probabilidade dele adquirir também essas patologias que coabitam dentro dos leitos hospitalares. Então, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão, que não é só o evento queda, e sim toda a situação em decorrência desse evento, né? Exatamente. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, eu acho que você vai concordar comigo. O idoso, ele geralmente não tem celular, né? Ele não gosta, ele não se adequa, mas se a gente pensar de uma forma fria, infelizmente, às vezes os idosos podem até chegar a falecer sozinhos por causa dessas quedas, por eles não ter meio de se locomover para fazer o contato com um vizinho, com um familiar, por causa da queda, né? Então, com certeza. É importante, eu acho, a gente salientar que os idosos devem ter celular, sim, mesmo que não façam uso dos aplicativos que a gente faz, né? Por exemplo, Instagram aqui, mas terem pelo menos para poder fazer uma ligação de emergência, né? É importante, se não que como o idoso, como eu falei, ele tem aquela dificuldade nos sensitiva, a questão do tato, e hoje a grande maioria de aparelhos celulares são de telas touchscreen, e o idoso ele tem dificuldade, sim, em fazer o uso desse aparelho, por perda de sensibilidade, tremores, mas é importante que ela tenha um aparelho, mesmo que aquele mais simples de botões, que é mais fácil para eles utilizarem, para caso ocorra esses incidentes, eles consigam solicitar um socorro, que não seja de parentes, mas seja dos serviços prestados pela autoridade pública, né? É importante a gente até manter eu acho, na minha opinião, que os idosos deveriam manter a linha fixa do telefone, né? Porque às vezes eles podem esquecer de carregar o celular, e é uma coisa que tem que carregar diariamente, e às vezes eles ficam incomunicáveis. Então, manter uma linha fixa na casa do idoso, eu acho que é muito importante, né?
toda forma de comunicação é sempre muito bem-vinda, né? É verdade. Eu gostaria de dar um oi aqui para o Dr. Oliveira, o psicólogo que vai estar com a gente quinta-feira, está mandando um abraço para nós, e diz que gostaria de fazer uma palestra em conjunto com você lá no centro. Vamos marcar assim que as coisas Com voltarem ao certeza normal. será um grande prazer. Ele até comentou aqui que a questão dos tapetes e a má iluminação é uma das grandes causas da queda, né? Sim, sim. Principalmente, como eu falei, cada ambiente tem as suas peculiaridades. A questão do tapete em cozinhas tem bastante, costuma colocar aquelas passadeiras. O tapete é na entrada de determinados cômodos, coloca tapete no quarto, na travessia de um quarto para a sala. A ausência de um tapete antiderrapante dentro do banheiro causa muitas quedas também por escorregões. A falta de apoio, de barras de apoio dentro do banheiro também é uma importante ferramenta para que evite essas quedas. São várias as situações que a gente poderia elencar dentro de cada ambiente de uma casa. Eu tenho um tratamento diferente com as pessoas no centro e na vida também. Eu não gosto de tratar as pessoas pelo que elas aparentam externamente. Então, a gente está fazendo essa semana idoso e falando sobre idoso, e a gente explicando isso para eles, às vezes parece paternal, ou professoral, mas não é. Eu, pelo menos, eu gosto de lidar com a pessoa que ela se empodere e aceite a situação no qual ela se apresenta e se previna da melhor forma, sem intromissão dos filhos ou dos cuidadores, né? Eu acho que a pessoa, independente da idade, tem que adquirir a consciência de que ela deve fazer modificações no cotidiano dela para que ela não venha correr o risco de, acho que às vezes perder a vida não é tão grave quanto ficar acamado por dezenas de anos, né? Até a vida chegar ao momento de partir, né? Sim, é sempre complicado. E é importante a gente ter em mente que a vida é um eterno aprendizado, né? A gente aprende e morre burro, né? Porque todo dia você aprende uma coisa nova. E o fato de nós estarmos envelhecendo, a cada dia nós vamos nos deparando com condições diferentes e cada um tem uma percepção própria dessa situação. Para mim, às vezes, acessar uma escada é tranquilo, mas para outra pessoa, ela já tem N parâmetros que dificultam ela fazer essa atividade, né? Então, é muito peculiar de cada um esse processo. E a gente vive um eterno aprendizado, né? Sim, lá no centro a gente fala bastante da água, né? Do consumo de água, mais a nível espiritual, mas a nível físico, doutor, o que você acha desse consumo regular da água para manter o corpo hidratado, para restabelecer o físico, não só do idoso, como de todo mundo, mas do idoso principalmente? Sim, uma das grandes características da fase idosa é a perda gradual de líquido, né? Então, essa perda de líquido é o que causa nossas rugas, a nós diminuirmos de tamanho, a nossa flexibilidade, a flexibilidade da nossa musculatura. Então, tudo isso está relacionado à água. Então, é muito importante. Não é que você vai beber, você bebe 5 litros d'água, você vai repor. Não é isso. É que nós vamos, com o passar dos anos, o nosso organismo perde a capacidade de reter essa água. Então, a hidratação, principalmente para o idoso, questões relacionadas à alimentação, com o passar dos anos, ele tem esse ressecamento das suas vias orais. Então, na hora de fazer uma alimentação, tem a probabilidade de engasgar com maior facilidade, tem a dificuldade da fala,
tenha dificuldade da própria questão da flexibilidade para caminhar, para acessar um equipamento, um material em determinados armários. Então, tudo isso, a água, ela nos ajuda a fazer com que tenha um retardo, né? O nosso organismo, se nós deixamos de consumir a água em quantidades adequadas, causa N problemas, né? Desde metabólicos, falando assim uma coisa mais prática, né? Problemas de rim, ressecamentos, o idoso tem problemas de ir ao banheiro. Então, tudo isso, você mantendo uma ingestão, pressão, questão da pressão que nós temos, é um outro grande problema, tanto a hipertensão quanto a hipotensão, na pressão alta ou baixa, né? A água está presente nesse processo de regulação pressórico. Então, tudo isso é muito importante que o idoso tenha essa consciência de que ele tem a necessidade de fazer uso de água corretamente ao longo do dia. Não é beber muito de uma vez só, é fazendo o uso contínuo ao longo do dia, para que ele evite esse ressecamento, tenha essa melhora na sua qualidade de vida, né? Sim. Água é vida, né? Então, nós estamos mais pontuando aqui para as pessoas, às vezes, que estão ouvindo, se atentarem a esse fato, né? Que a água, ela que nos sustenta de pé, é a nossa gasolina, então nós precisamos manter uma hidratação regularizada, né? Ela é tão importante quanto o ar, né? O ar que nós respiramos, né? É tão importante quanto, né? Sem esses três vetores aí, água, ar e o alimento, né? Se você ficar deficitário em algum, seu corpo não vai funcionar direito, né? Aí vai ter uma velhice decadente, é muito triste isso. É aquilo que eu digo, o idoso, não só para o idoso, para todos nós, né? Nós temos uma cultura de manter uma alimentação saudável e uma atividade física, com certeza a nossa trajetória por essa vida vai ser muito mais fácil e muito mais tranquila. Sim. Porque senão você paga a conta no final, né? Com certeza. Doutor, você acredita que o idoso, ele tem uma religião, uma fé, ajuda ele a ter um envelhecimento mais jovial? Para que ele mantenha a mente ativa com essa fé, com esse estudo? O que você acha disso? É importante, não só religião, né? Importante não só para o idoso, para todos nós, né? Já tem estudos que comprovam, né, que a pessoa que exerce algum tipo de religiosidade, ela tem uma melhora na adaptação dos problemas relacionados à vida, ela tem um melhor conhecimento do seu próprio ser. Então, o fato de seja a religião A, B ou C, ela tendo essa consciência de que ela não está sozinha e ela necessita das outras pessoas, fazem com que ela tenha uma vida mais plena, né? Tanto na questão de ajudar e ser ajudado. Ela é uma pessoa mais receptiva em todos os sentidos. Porque independente se você vai na igreja, no templo, no centro, onde for, você tem um compromisso semanal com o estudo que é oferecido na sua religião, você congrega com pessoas, né? Você eleva a sua fé, então é sempre excelente a pessoa ter um propósito de vida, né? Porque muitos idosos... Pode falar. Sim. Todo esse processo de interação que há, ele faz com que nós mantenhamos nossa capacidade cognitiva mais ativa, né? E para as patologias relacionadas aos idosos, principalmente quando atinge uma fase mais adiantada desse processo senil, ele tende a ter uma perda dessa cognição. E praticando essa religiosidade, faz com que ele retarde essa chegada. Então, seja o processo
uma patologia que é muito conhecida, né, o Alzheimer. O Alzheimer, se você mantendo uma interação, e isso é um grande problema dos idosos, porque muitos acabam indo para a fase institucional, né? As pessoas não, o idoso por si só não consegue se manter em seu ambiente, ele acaba, os parentes, e colocam eles em instituições, e isso fazem com que eles acabem se retraindo e perdendo essa capacidade de se relacionar, fazendo com que a patologia venha com maior força, né? Mas é muito importante essa interação, não só pela questão relacional do paciente, como também o exercício mental, né? A leitura, as atividades que nós trabalhamos através de jogos, escritas, leitura, tudo isso ativa áreas cerebrais nossas que fazem com que esse processo seja retardado, né? Tenha uma menor intensidade. Pelo que você acabou de falar agora para a gente, então, você também acredita que uma mente sã, corpo são, né? Sim, com certeza. Já vem esse ditado há muitos anos, né? Desde os nossos princípios da ciência médica, né? Mente sã, corpore sanos, né? Então se o idoso, por exemplo, ele não tem uma visita da família, ele não sai, ele não tem uma religião, ele fica extremamente recluso, se alimenta mal, não bebe água, a expectativa de vida dele é muito baixa, né? Com certeza, todos esses fatores que você acabou de elencar aí vai trazer algum prejuízo para ele. Não que é uma sentença de morte isso, mas contribui para diversos outros problemas que já surgem com essa fase da idosa, né, da pessoa. Então é importante a pessoa manter a atividade física, manter uma boa alimentação, manter um bom contato com seus familiares, ter um maior campo possível de relacionamentos, manter a atividade de leitura, de qualquer atividade que trabalhe com esse campo mental, vai contribuir para que ele, com certeza, tenha melhor qualidade de vida no futuro, né? No Corpo de Bombeiros, na corporação da Polícia Militar, eu sei que quando o policial ou o bombeiro ele se aposenta, ele tem um curso de transição para aposentadoria, né? Sim, foi um curso que foi implantado na corporação, tendo em vista as pessoas tinham problemas nessa transição, né, que vem numa atividade física e mental estressante da atividade operacional, tanto do serviço do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, e foi diagnosticado através de estudos e foi implantado essa política através desse curso, do nosso centro de apoio psicológico, que faz essa transição de forma gradual e vai trabalhando todas essas pontuações, a questão do desapego à rotina que ele vinha desenvolvendo, essa rotina mais acelerada, passando a ser mais para uma atividade mais calma e tranquila. Então, é muito importante essa transição. Sem querer entrar muito na área da psicologia, porque é quinta-feira, mas... Com certeza, não é minha área também. Numa escala de 0 a 10, qual a nota que você acha que você daria como o que o governo deveria ter um curso desse para todos os idosos de todas as áreas e que as clínicas de psicologia deveriam ofertar esse curso, mesmo que fosse pago para as pessoas que estão entrando nessa transição para aposentadoria? Eu estou fazendo essa pergunta pelo motivo de que a ociosidade, eu estava lendo que triplica, enfim, quando a pessoa se aposenta, né, ela entra num ócio, ela pode ficar depressiva, pode até chegar ao suicídio.
Então, quais, de 0 a 10, o que você acha que deveria ter esse curso para todo mundo? Seria muito importante que houvesse uma política pública nesse sentido. Porém, eu não sou da área, assim, eu não posso afirmar com certeza e se há algo semelhante a isso. Mas, assim, que eu entenda, é também difícil você atribuir uma rotina de um curso, tendo em vista as várias atividades que cada um desenvolve ao longo de sua vida. Que nem esse programa, ele está foi desenvolvido relacionado à atividade da Polícia Militar. Então, que é totalmente diferente e uma área que há também grandes números de suicídios, que é a área médica. Ela também sofre com estresse muito grande. Eu não sei se há algum programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde, isso aí não sei mesmo responder, mas deveria haver uma coisa semelhante e bem específico a eles, porque o problema enfrentado por eles é o problema nós são outros, são níveis de estresse elevadíssimos, porém, cada um tem um preparo também prévio para receber esse nível de estresse. Tanto que quando você faz quando você tem a questão da admissão do policial, é feito todo esse levantamento psicológico para ver se ele tem a capacidade de adaptação às situações que ele irá encontrar ao longo da carreira profissional dele. Poderia ser pensado uma questão mais geral, por exemplo, com um fisioterapeuta e um psicólogo, no mínimo, e um médico, para que seja explicado para as pessoas, olha, agora você não vai mais você não vai andar até o ponto de ônibus, você não vai tomar condução, você não vai dirigir por hora, você não vai mais ficar tanto tempo sentado, você vai ficar sentado em casa, às vezes é pior, você não vai mais ter interação com o público, então seria bom você fazer tais exercícios, passar com o terapeuta, psicólogo regularmente, né? Alguma coisa desse gênero, eu penso. Eu acho que já tem alguma coisa nesse sentido quando criaram a Política Nacional do Idoso, né? Criaram esses centros de idosos, eles trabalham essa forma mais geral e lúdica, eles desenvolvem esses serviços nesses centros de idosos. Porém, como você falou, relacionado mais à questão profissional, essa transição, eu desconheço, mas essa questão de desenvolvimento, de adaptação a essa nova situação de idosos, os centros de idosos desenvolvem bastante atividades relacionadas a isso, sim, também. Vou fazer uma pergunta. Procurar assim, o centro mais próximo da sua residência, né? Tem que ter um contato que eu creio que deva ser a melhor forma de localizar, procurando a UBS próxima à sua residência, né? É verdade. Eu vou fazer uma pergunta que parece boba, mas eu sei que é muito importante. Doutor, qual que é a importância de, na terceira idade, ter um bom sofá e uma boa cama? Olha, essa questão dos móveis é bastante interessante e, de certa forma, bastante complexa, né? Porque são vários parâmetros, né? Uma boa cama, você tem que levar em consideração peso da pessoa, altura. Então, é interessante que você analise caso a caso, mas o fato de ter uma cama confortável, estável, numa altura adequada, porque a cama também é um local que ele pode, principalmente o idoso, ele pode vir a sofrer quedas. Quando ele não consegue se levantar, se movimentar corretamente, quando ele vai, mesmo levantando, ele não consegue, ele não levanta da forma correta e não faz os movimentos corretos, eles podem vir a desenvolver
patologias, da questão do mau jeito de levantar ou vir a tropeçar, a questão também da hipertensão e da hipotensão, quando ele vai se levantar, toda mudança nós falamos mudança de decúbito, seja deitado para o sentado, sentado para o em pé, isso no idoso tem que ser feito de forma mais marcada. O idoso não pode pegar e levantar de uma vez, sair da posição deitada e sentado uma vez, porque ele pode ter tontura e vir sofrer quedas. Então, esses móveis, sejam eles o sofá, a cadeira, a mesa da cozinha, todos eles você tem que ser levado em consideração quando você vai relacionar a vida do idoso, por conta de diversos riscos que esses móveis podem oferecer. Mas é muito importante, muito mesmo, a questão das cadeiras serem firmes, ter um apoio muito bom, porque tem muitas cadeiras que a base dela não é firme, ou ela acaba escorregando, isso pode levar o idoso à queda, ou mesmo se desequilibrar e cair da cadeira, não só quando ele vai se levantar, mas também quando ele está sentado, ele tem um mal súbito, uma tontura, ele pode desequilibrar e vir a cair também. Então, os móveis da casa é muito importante. Tanto que, por exemplo, um sofá ruim, uma cama ruim, pode dar problemas de circulação, graves problemas de coluna, né? Sim, ainda mais nesse tempo de pandemia, né, de isolamento social, as pessoas estão ficando muito mais tempo dentro de suas residências, e a grande maioria acaba também permanecendo de forma mais ociosa, né, na frente da televisão, sentado no sofá, e isso vai com certeza, ao longo desse período todo que nós estamos passando, as pessoas vão começar a reclamar de dor nas costas. Uma questão muito importante, o uso de celular, a pessoa vai começar a reclamar de dor na região cervical, dores de cabeça por conta de uso excessivo de telas. Tem várias alterações que, ao longo desse desenvolvimento aí, nós vamos começar a perceber com mais ênfase, né? É até bom você ter comentado a questão da tela. Tem óculos que eles têm uma proteção de brilho, né? Então, sim, anti-reflexo, lentes anti-reflexo. Investimento nos óculos é muito importante, sim, né? Com certeza. Sim. Eu vou entrar na minha última pergunta para o doutor. Vão fazendo suas perguntas, que ele vai responder as perguntas dos comentários logo que ele terminar essa aqui. E eu vou colocando na tela e ele vai respondendo. Pode escrever nos comentários, tá? Doutor, minha última pergunta, antes de abrir para o pessoal. Você acredita que em mais uma década, mais ou menos, com a tecnologia de impressão 3D que nós estamos desenvolvendo, nós podemos ter aparelhos personalizados de auxílio de mobilidade para idosos, que é uma patologia muito grave hoje em dia, a mobilidade desses idosos? Sim, é muito importante. O desenvolvimento da tecnologia, né, ela trouxe diversos benefícios, tanto para a questão da adaptação de órteses e próteses para idosos ou os pacientes que necessitam, né? Mas é muito importante porque nós somos diferentes, né? Então, você ter uma dificuldade de locomoção, seja por uma perda de membro ou um déficit de função desse membro, você ter um aparelho acessório a isso, confeccionado de forma personalizada para esse paciente, ele traz muito benefício. E com certeza a impressão 3D ela veio e vai colaborar muito para que tenha essa maior interação e maior efetividade dessa interação, né? Traga os maiores benefícios e menores consequências, né? Porque como antigamente você pegava os andadores, as muletas, bengalas, elas não tinham tanta capacidade de adaptação às pessoas. Então, esses acessórios acabavam trazendo algumas complicações também para o usuário, né? Então,
com o advento dessa tecnologia mais avançada de confecções através de impressão 3D, com certeza vai auxiliar e muito ao desenvolvimento desses materiais, né? Eu imagino que futuramente as pessoas poderão usar a exoarmadura mesmo para poder se movimentar com mais precisão na terceira idade, né? Substituição de membros, correção de postura, auxílio de uma armadura braçal para poder pegar itens pesados, né? Coisas que idosos não conseguem fazer hoje, né? Sim. É muito importante todos esses apontamentos assim que você demonstrou, porém, assim, a gente busca sempre estimular para que ele faça com sua própria capacidade, porque a partir do momento que eu começo a substituir ou complementar de forma mais exacerbada o uso desses acessórios, eu tenho uma redução da atividade funcional de certos membros ou Muscular, né? posturas que eu tenho condição de desenvolver, porém, a partir do momento que eu lanço mão de um acessório de forma inadequada, por isso é muito importante procurar um profissional adequado para que indique a utilização ou não desse acessório, por conta disso, porque um acessório mal utilizado é tão ruim quanto a ausência desse acessório. Perfeito. Começando aqui nas perguntas, pergunta do Rodrigo César. Boa noite, Rodrigo. Pergunto para o doutor. Minha mãe tem 83 anos de idade. Ela faz exercícios diários que, penso eu, ajuda a melhora da vida dela. A pergunta é, até quando ela pode fazer o que ela faz, sem judiar do corpo e mente, pois ela não para. Se ela parar, pode ficar com estresse e problemas de cabeça. Olha, que Deus abençoe a mãe dele aí. E quanto ela conseguir fazer a atividade, essa movimentação, as atividades de vida diária dela de forma segura, deixa fazer. Porque a partir do momento que você começa a restringir, você induz a perda da capacidade dessa função. Então, se ela consegue caminhar, logicamente, tenha o cuidado de estar observando, isso é muito importante no caso dos familiares e cuidadores de idosos, porque muitas das situações que ocorrem com os idosos, eles às vezes não percebem, e aí está a importância do parente, do familiar ou do cuidador de estar observando se a pessoa tem certos desequilíbrios, certa perda de força, mas enquanto essa pessoa conseguir fazer as atividades de vida diária dela com segurança, é importante que as deixe fazer. Seja lá com 80, 90, 100 anos, deixa fazer. Sempre tendo cuidado e acompanhando ela durante essas atividades, mas deixa fazer. Perfeito. A Mary Renzo pergunta, Dr. Márcio, eu pessoalmente tenho dificuldades com embalagens em abrir e ler o que está estipulando. O que você sabe a respeito? Tem algum estudo sobre isso? Por que o idoso, a visão é ruim e as mãos perdem a força? Gostaria de saber. Então, o grande problema como nós falamos, da perda de água, né, do nosso organismo. A visão é um dos nossos sentidos que sofrem com essa perda de água do nosso organismo. Conforme nós vamos envelhecendo, o nosso cristalino dos olhos vão perdendo essa água e vai alterando esse campo visional da pessoa. Então, interfere diretamente na capacidade de visão do idoso, da pessoa, né? Então, é uma característica inerente ao nosso envelhecimento. Em algumas pessoas, elas se desenvolvem mais precoce e outras, elas desenvolvem
mais tardiamente, mas ela vai acabar se desenvolvendo, porque faz parte do nosso envelhecimento, né? E a perda da força muscular também, quando nós temos essa diminuição da nossa elasticidade, da nossa capacidade de preensão, que é a contração muscular, infelizmente, é inerente à nossa situação, né? A questão do envelhecimento. Seja por N motivos, tá? Assim, eu dei um exemplo mais básico, assim, relacionado a que nós havíamos falado da perda de líquido, mas nós temos que observar que há patologias que podem influenciar tanto na capacidade da perda de visão quanto na força muscular. Isso é necessário um acompanhamento, caso se perceba isso, acompanhamento de um profissional médico para que seja feito os exames e identifique qual o motivo dessa perda de força muscular ou da capacidade de visão. Mas é inerente ao nosso envelhecimento. Isso não tem como nos furtar disso. Cada pessoa vai envelhecendo de uma forma diferente, né? No seu tempo. E vai complementando com essas ferramentas que a gente tem, óculos. E aí tem os acessórios e aquela, como nós falamos, né? A questão da alimentação, uma boa alimentação, o exercício, uma atividade física, faz com que eu retarde essa evolução. Então, eu vou ter vou demorar mais para ter uma perda de força muscular, se eu fizer uma atividade física constante, vai contribuir bastante, desde que não haja nenhuma doença por detrás, né? Perfeito. A Rosângela pergunta aqui, na quarentena houve um aumento maior de acidentes domésticos? Sim, mudaram bastante as formas de acidentes, né? Mas houve sim um aumento, tendo em vista as pessoas ficarem por maior tempo dentro de suas residências sem deixá-las, né? Então, houve sim um aumento, principalmente tiveram indicações bastante de aumento relacionado ao uso de álcool gel, teve um aumento de incêndios e acidentes nessa área, mas é uma decorrência do isolamento, né? Todo mundo ficou mais em suas residências, por consequência, há um aumento dos acidentes, tanto relacionados a idosos quanto crianças também, né? Podemos esquecer que as crianças também estão cheias de energia dentro de casa e não tem como, por mais que nós tentamos, mas não tem como evitar. É verdade. Ela complementa aqui, ela pergunta por que os idosos sempre têm mais frio que os jovens? Isso também está relacionado ao nosso envelhecimento, né? A capacidade cardiovascular, quando o nosso coração, a pessoa idosa, ela vai tendo uma diminuição de batimento cardíaco, isso faz com que essa redução nessa circulação diminua a produção de calor no idoso e faz com que ele tenha essa maior sensação de frio. Outra questão também, da nossa pele, né? A nossa pele é um isolante térmico. E a pessoa, quando ela vai ficando mais idosa, ela tende a ter a pele mais afinada. E isso também faz com que o idoso tenha uma perda de calor para o meio externo maior, por consequência, ela sinta mais frio. Algumas explicações, mas também pode ter outras situações que fazem com que ele tenha essa sensação de frio, né? Mas relacionadas ao envelhecimento, basicamente, são essas. A Graça pergunta, essa teimosia natural do idoso tem relação com a necessidade da não aceitação da deficiência de várias coisas físicas? Então, essa teimosia, tudo relacionado à situação que essa pessoa idosa ela vai se deparando dia a dia, né? Ela tem toda uma história de vida, de situações, e tudo para ela, com o passar dos anos,
vão se transformando. Então, essa própria aceitação de que um dia ela conseguia correr 10 quilômetros, naquele dia seguinte, naquele ano seguinte, ela passou a correr 9, passou a correr 8, tudo isso causa uma certa frustração, mas o que a gente tem que ter em mente, como nós falamos, a pessoa que tem uma religiosidade maior, por exemplo, como nós comentamos, ela passa a aceitar melhor essas mudanças e essas alterações, e com isso ela tende a aceitar melhor, seja a interferência da outra pessoa ou a própria situação, porque tem idoso que ele não se aceita, ele não consegue, e aí vem a irritação, o estresse exacerbado, mas tudo isso, a questão da pessoa em si, aprender a se aceitar, e os familiares também aceitar que essa pessoa, ela sofreu mudanças, porque dos grandes problemas de relacionamento assim, familiar idoso está no fato de que os familiares, às vezes, eles querem explicar, ensinar uma situação nova para esse idoso, porém, ele quer que o idoso aceite no tempo dele. E não é assim, você tem que procurar explicar no tempo do idoso. Ele teve uma alteração, a assimilação dele muda, a percepção dele muda. Então, você querer impor isso a ele causa esses estresse na relação entre familiar e idoso, e entre os próprios idosos, entre o próprio idoso com ele mesmo. Ele tem que se aceitar. Né? O cônjuge, quem estiver ao redor. Né? Graça, eu vou até aproveitar para responder da minha visão também, que eu acho que, independente da pessoa, da idade dela, ela é uma pessoa e ela tem um plano de vida dela aqui. Então, ela tem a necessidade, às vezes, de extirpar o ego, o orgulho, e a vida mostra para ela que, se ela não extirpar esse ego, orgulho, aceitar, ouvir um pouco mais as pessoas nesse final da vida, no qual ela vai precisar de auxílio, a vida vai tolhendo, né? A vida vai mostrando, através da dor, do sofrimento, que ela necessita abarcar esse ego e esse orgulho, né? Doutor, a live do Instagram limita-se a 1 hora. Eu vou recomeçá-la aqui, aí você pede para entrar de novo, por favor? Pois não. Ela vai terminar agora aqui. Pessoal, nós já estamos chegando no final da live. Enquanto a gente reinicia a live do Instagram, procurem fazer suas perguntas para o Dr. Márcio. Eu entrei novamente aqui. Você pode colocar aqui para entrar e a gente já... Tá. Perfeito. Então, dando continuidade aqui, até para a gente estar encerrando, a Aero, lá do centro, né? Querida Aero, obrigado por estar participando. Ela pergunta, doutor, é possível consultar alguém por telefone, no caso ortopedista? Achei estranho como explicar por telefone. Eu acho que ela está querendo, está se referindo àquela... a nova regulamentação que teve da telemedicina, né? Sim. Então, a questão são especialidades médicas, né? Há especialidades médicas que têm uma facilidade maior de você ter essa interação digital, né? Porém,
como na fisioterapia, há necessidade da observação, do toque, que você consegue examinar melhor, né? Mas, dependendo do problema, da situação em si, tirar uma dúvida, eu acho que pode sim ter essa interação. Porém, dependendo do problema relatado pelo paciente, realmente fica difícil de você para o paciente explicar o que ele está sentindo e para o médico, o fisioterapeuta, seja entender e delimitar esse problema, né? Porque você pode relatar um problema, uma dor nas costas, e pode ser por N motivos. Então, fica meio complicado, mas há situações que é possível, sim, receber orientações via digital, né? É verdade. Márcio, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje, tanto como doutor quanto capitão, foi muito legal. A gente foi uma palestra dupla, né, com perguntas diferenciadas, né? Achei muito legal. Quero deixar aqui para as pessoas os seus contatos, né? O Instagram do Dr. Márcio é marcior.renzo no Instagram. O YouTube é Márcio R. Renzo, né? Você coloca lá youtube.com/user/Márcio R. Renzo. Quem quiser pode ver aqui nos comentários depois, está nos comentários aqui do Facebook. E o e-mail do Dr. Márcio é marcior.renzo@gmail.com, tá? Quem quiser, tem alguma dúvida com ele, ou quiser segui-lo, ele está dando várias palestras aí para TV, né, para canais de internet também, que eu estava acompanhando. Sigam as redes sociais dele, ou se tiver alguma dúvida, quiser mandar por e-mail. Doutor, capitão, dê suas considerações finais para a gente, por favor. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, o carinho aí pelo meu trabalho e me colocar à disposição. Quem precisar, quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, tem meus canais aí. E fique à vontade para perguntar. Estou à disposição de vocês aí, sempre que precisar, estarei à disposição. Perfeito. Márcio, fica ao vivo aí que eu vou encerrar a nossa transmissão, mas a gente conversa mais um pouco aí na sala virtual. Pessoal, boa noite, obrigado a todos. Vejo vocês na quinta-feira. Talvez até amanhã já tenha disponível essa nossa live no YouTube para vocês estarem assistindo e reassistindo ou enviando para algum parente de vocês. Então, quero agradecer por todos vocês estarem aqui. Façam bom uso desses esclarecimentos. Compartilhem com seus pais, com seus avós. Assistam junto com eles. Façam sua parte para poder tornar uma terceira idade mais confortável, mais feliz para as pessoas que não são queridas, né? Márcio, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço. A gente se vê fisicamente quando tudo isso normalizar. Com certeza. Obrigado. Obrigado.